Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Jesus, eu confio em vós. Dei-nos a graça. Peço a graça, Senhor, de uma leitura ungida, para a vossa vontade, Pai eterno, à luz do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou ler o Diário da Santa Faustina, a partir do parágrafo 137. Nesse momento, quando consenti nesse sacrifício de toda a minha vontade e coração, a presença de Deus me transpassou de um lado a outro. A minha alma mergulhou em Deus e foi inundada de tanta felicidade que nem em parte posso descrevê-la. Sentia que sua majestade me envolvia. Uni-me com Deus de uma maneira estranha. Via o grande agrado que Deus tem por mim. E o meu espírito, por sua vez, mergulhou nele. Consciente dessa união com Deus, sinto que sou amada de maneira especial e eu, da minha parte, amo com toda a força da minha alma. Ocorreu um grande segredo nessa adoração, um segredo entre mim e o Senhor. Parecia-me que ia morrer de amor só de ver o seu olhar. Falava muito com o Senhor, mas sem palavras, e o Senhor me disse: és a delícia do meu coração. De hoje em diante, tudo o que fizeres, mesmo o mais insignificante, será agradável aos meus olhos. Nesse momento, senti-me consagrada. O invólucro do corpo é o mesmo, mas a minha alma estava alterada, pois agora nela habitava Deus com toda a sua predileção. E isto não é uma mera sensação, mas uma realidade consciente que nada pode obscurecer. Um grande mistério realizou-se entre mim e Deus. Parágrafo 138. A coragem e a força permaneceram na minha alma. Quando saí da adoração, olhei com tranquilidade para tudo aquilo que antes tanto temia. Foi logo no corredor que deparei com um grande sofrimento e humilhação da parte de uma pessoa. Aceitei-o com submissão à vontade superior e recolhi-me profundamente no Sacratíssimo Coração de Jesus, dando-lhe a conhecer que estou pronta para o que me havia oferecido. O sofrimento parecia brotar debaixo da terra. Até a própria Madre Margarida admirava-se disso. As outras deixam passar muitas coisas, porque realmente não vale a pena prestar atenção nisso. Mas a mim não deixam passar nada. Toda palavra analisada, todo passo observado. Uma das irmãs me disse, a irmã que se prepare para receber a pequena cruz que aguarda da parte da Madre Superiora. Tenho tanta pena da irmã e eu alegro-me com isso em minha alma e já há muito tempo estou pronta para isso. Quando viu a minha coragem, ficou muito surpreendida. Sei agora que a alma por si só não pode muito, mas com Deus tudo pode. Eis do que é capaz a graça de Deus. Poucas são as almas que estão sempre atentas às inspirações de Deus, e menos ainda as que estão dispostas a segui-las fielmente. Parágrafo 139. Contudo, a alma fiel a Deus não é capaz de discernir por si só as suas inspirações. Deve submetê-las ao controle de um sacerdote muito instruído e sábio. E é bom que delas desconfie, enquanto não se certificar. Não confie nessas inspirações e em todas as mais altas graças, porque pode expor-se a grandes prejuízos. Embora a alma possa de imediato distinguir as inspirações falsas das inspirações de Deus, deve tomar cuidado, porque há muitas coisas incertas.
Deus gosta e se alegra quando a alma não crê nele apenas por ele mesmo, porque o ama, é prudente, questiona e busca ajuda, ela mesma, a fim de verificar se é realmente Deus que está agindo nela. E tendo-se convencido através de um sábio confessor, deve então ficar em paz e entregar-se a Deus de acordo com a sua orientação, isto é, de acordo com a orientação do confessor. Parágrafo 140. O amor puro é capaz de grandes ações e não se deixa abater por dificuldades ou contrariedades. Assim, como o amor é forte apesar das grandes dificuldades, também é perseverante na vida monótona, diária, penosa. A alma que ama sabe que, para ser agradável a Deus, uma só coisa é necessária, isto é, fazer mesmo as mínimas coisas por grande amor. Amor e sempre amor. O amor puro nunca se engana, pois está admiravelmente cheio de luz e não fará nada que possa desagradar a Deus. É engenhoso em praticar o que é mais agradável a Deus e ninguém o supera. Fica feliz quando se pode aniquilar e se consumir como oblação pura. Quanto mais dá de si, tanto maior é sua felicidade, mas também ninguém sabe pressentir os perigos de tão longe como ele. Sabe como desmascarar e sabe com quem está lidando. Parágrafo 141. Mas os meus tormentos já estão chegando ao fim. O Senhor está me dando a ajuda prometida. Vejo-a em 2 sacerdotes, isto é, em Frei András e Padre Socorro. No retiro, antes dos votos perpétuos, pela primeira vez, fui tranquilizada inteiramente. E mais tarde, fui conduzida nessa mesma direção pelo Padre Socorro. Aqui cumpriu-se a promessa do Senhor. Parágrafo 142. Quando fui tranquilizada e instruída sobre a maneira de como proceder nesses caminhos de Deus, o meu espírito alegrou-se no Senhor e parecia-me que não estava andando, mas correndo. As minhas asas abriram-se para o voo e comecei a elevar-me até o próprio sol abrasador. E não hei de descer antes de repousar naquele em quem a minha alma mergulhou para sempre. Abandonei-me inteiramente à influência da graça. Quão grandes são as profundezas em que Deus desce na minha alma. Não recuo nem resisto, mas mergulho nele, como no meu único tesouro. Sou uma só com o Senhor, o abismo entre nós, Criador e criatura, como que desapareceu. Por alguns dias, a minha alma ficou como que em êxtase contínuo. A presença de Deus não me abandonava por um momento sequer, e a minha alma permanecia numa contínua e amorosa união com o Senhor. Contudo, isso não me impedia de cumprir as minhas obrigações. Sentia que estava transformada em amor, toda incendiada, mas sem prejuízo. Continuamente estava absorta em Deus, que me atraía a si com tanta força e vigor que por vezes nem me dava conta de estar na terra. Durante muito tempo eu havia impedido a ação da graça de Deus e tinha medo dela. Mas agora o próprio Deus, através do Frei András, afastou todos os obstáculos. O meu espírito voltou-se para o sol e floresceu em suas chamas para ele apenas. Já não compreendo. Interrompe e começa um novo pensamento em outro parágrafo. Parágrafo 143. Desperdicei muitas graças de Deus, pois sempre temia que fosse ilusão. Embora Deus me atraísse a si com tanta força que muitas vezes não tinha condições de me opor à sua graça. Quando me via de repente mergulhada nele, mesmo que quisesse inquietar-me, não podia. Tão grande era a paz que Jesus me concedia.
E então ouvi na alma estas palavras: para que fiques tranquila de que sou eu o autor de todas essas exigências, eu te concederei uma paz tão profunda que, ainda que quisesses inquietar-te e ficar assustada, não estaria em teu poder fazê-lo, pois o amor inundará a tua alma até o ponto de te esqueceres de ti mesmo. Parágrafo 144. Mais tarde, Jesus deu-me um outro sacerdote, diante do qual mandou que eu abrisse a minha alma. Embora a princípio o fizesse com um pouco de hesitação, uma severa admoestação de Jesus produziu na minha alma profunda humildade. Sob a direção deste sacerdote, a minha alma progredia rapidamente no amor a Deus, e muitos desejos do Senhor foram concretizados exteriormente. Muitas vezes ficava refletindo sobre a coragem e a profunda humildade desse sacerdote. Parágrafo 145. Oh, como é miserável a minha alma que desperdiçou tantas graças! Eu fugia de Deus e Ele me perseguia com suas graças. Na maior parte das vezes, recebia graças divinas, quando menos as esperava. Mas desde o momento em que o Senhor me deu um diretor espiritual, sou mais fiel à graça. Graças ao diretor espiritual e à sua vigilância sobre a minha alma. Conheci o que é direção espiritual e como Jesus a considera. Jesus me repreendia pela menor falta e fazia-me sentir que Ele mesmo julga as coisas que eu apresento ao confessor. E toda falta contra Ele atinge a mim mesmo. Quando a minha alma, sob a sua direção, começou a sentir um profundo recolhimento e uma profunda paz, frequentemente ouvia na alma estas palavras: fortifica-te para o combate, várias vezes repetida. Jesus me dá a conhecer com frequência o que lhe desagrada na minha alma, e muitas vezes censurou-me por coisas aparentemente tão insignificantes que, no entanto, tinham grande importância. Admoestava-me e exercitava-me como um mestre. Por vários anos, foi Ele mesmo quem me educou, até o momento em que me deu o diretor espiritual. Anteriormente, era Ele próprio quem me dava a conhecer o que eu não compreendia. E agora manda que pergunte tudo ao confessor, e muitas vezes diz-me assim: eu te responderei pela boca dele, fica tranquila. Ainda não me aconteceu de ter recebido uma resposta contrária ao que o Senhor exigia de mim e que eu apresentava ao diretor espiritual. Algumas vezes acontece que Jesus primeiro me recomenda certas coisas e ninguém sabe disso. E quando me aproximo do confessionário, o sacerdote recomenda-me exatamente o mesmo. Contudo, isto não acontece com muita frequência. Quando, por muito tempo, a alma recebia muitas luzes e inspirações, e depois que os confessores a confirmaram na paz, tranquilizando-a quanto à origem delas, se o seu amor é grande em tal caso, Jesus lhe dá a conhecer que é tempo de pôr em prática o que recebeu. A alma reconhece que o Senhor conta com ela, e esse conhecimento lhe dá forças. Ela sabe que, para ser fiel, muitas vezes terá que se expor a diversas dificuldades, mas ela confia em Deus, e graças a essa confiança, chega até onde Ele a chama. As dificuldades não a assustam, são para ela como o pão de cada dia. Absolutamente não a assustam, nem a intimidam, tal como o cavaleiro, estando continuamente em luta, não se assusta com o estrondo dos canhões. Está longe de assustar-se, mas presta atenção para saber de que lado o inimigo ataca, a fim de conseguir a vitória. Não faz nada às cegas, mas investiga, reflete profundamente e, não contando consigo mesma, reza com fervor
e pede o conselho de cavaleiros experientes e sábios, e assim procedendo, consegue quase sempre vencer. Porém, há ataques nos quais a alma não tem tempo nem de refletir, nem de pedir conselho, nem para mais nada. Nesse caso, tem de travar uma luta de vida ou morte. Algumas vezes é bom refugiar-se na chaga do coração de Jesus, não respondendo nem mesmo uma palavra. Só por esse ato o inimigo já está vencido. Em tempo de paz, a alma se esforça da mesma forma que durante a luta. Deve exercitar-se muito, porque do contrário não alcançará a vitória. Considera o tempo da paz como tempo de preparação para a vitória. A alma deve estar sempre alerta, vigilância, mais uma vez vigilância. A alma que reflete recebe muita luz. A alma distraída expõe-se à queda e não deve admirar-se quando cai. Ó Espírito Divino, guia da alma, sábio é aquele a quem exercitais. Mas, para que o Espírito Divino possa agir na alma, é preciso silêncio e recolhimento. Parágrafo 146. Oração. É pela oração que a alma se arma para toda espécie de combate. Em qualquer estado em que se encontre, a alma deve rezar. Tem que rezar a alma pura e bela, porque de outra forma perderia sua beleza. Deve rezar a alma que está buscando essa pureza, porque de outra forma não a atingiria. Deve rezar a alma recém-convertida, porque de outra forma cairia novamente. Deve rezar a alma pecadora, atolada em pecados, para que possa levantar-se. E não existe uma só alma que não tenha a obrigação de rezar, porque toda graça provém da oração. Parágrafo 147. Lembro que recebi a maior porção de luzes nas adorações, que fazia diariamente durante meia hora no tempo da Quaresma, prostrada em cruz diante do Santíssimo Sacramento. Durante esse tempo, conheci melhor a mim mesma e a Deus. Apesar de ter tido muitas dificuldades para fazer essa oração, mesmo tendo a autorização dos superiores, saiba a alma que, para rezar e perseverar na oração, deve munir-se de paciência e vencer corajosamente as dificuldades exteriores e interiores. Dificuldades interiores, desânimo, aridez, torpor da alma, tentações exteriores, respeito humano e observância das horas que são destinadas para a oração. Eu mesma passei por isso e, se não fazia a oração no tempo a ela destinado, também não a fazia depois, porque as obrigações não me permitiam. E se a fazia, era com grande dificuldade, porque o pensamento me fugia para os meus deveres. Tive uma outra dificuldade. Quando a alma fazia bem a oração e saía dela com recolhimento interior e profundo, outros a perturbavam nesse recolhimento, e por isso deve ter paciência para perseverar na oração. Acontecia-me muitas vezes que, quando a minha alma estava mergulhada mais profundamente em Deus, tirava maior fruto da oração e a presença de Deus acompanhava-me durante o dia. Tinha maior concentração no trabalho e maior perfeição na minha tarefa. Acontecia que, justamente nessa ocasião, recebia mais advertências por não cuidar das minhas obrigações, por ser indiferente a tudo. Porque as almas menos recolhidas querem também que as outras sejam semelhantes a elas, pois constituem para elas uma contínua ocasião de remorso. Parágrafo 148. A alma nobre e delicada, ainda que a mais simples, desde que possua uma fina sensibilidade, vê Deus em tudo, encontra-o em toda parte, sabe encontrar a Deus até debaixo das coisas mais obscuras. Tudo para ela tem significado, a tudo dá grande valor.
Por tudo agradece a Deus, de tudo tira proveito para si e atribui toda a glória a Deus. Confia nele e não se confunde quando chega o tempo das provações. Ela sabe que Deus é sempre o melhor Pai e dá pouca importância ao respeito humano. Segue fielmente o menor sopro do Espírito Santo e alegra-se com esse hóspede espiritual, agarrando-se a ele como uma criança à sua mãe, onde outras almas param e se atemorizam. Ela passa sem medo e sem dificuldades. Vou parando aqui, né? Já deu. Faço uma média de 20 minutos para aqui no parágrafo 148. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, amanhã eu lerei a partir do parágrafo 149. Obrigado pela escuta e que Deus nos abençoe, né? Até mais.